Na aula de hoje, iremos começar resolvendo a atividade da aula passada, que foi sobre as propriedades da potenciação, certo? Então, a primeira questão dizia o seguinte: aplicando as propriedades da potenciação, reduz a uma só potência. Se a gente analisar o que o enunciado da questão está querendo dizer, ele não pede para que a gente calcule a potência, ele pede para que a gente reduza a uma só potência, ou seja, para que nós possamos aplicar uma das propriedades. Então, aqui na letra A, eu tenho 9 elevado à sexta potência vezes 9 elevado ao quadrado. Potência de mesma base. Uma multiplicação de potência de mesma base. O que é que diz a propriedade? Repete a base, que nesse caso a base é o 9, e soma-se os expoentes. Quem são os expoentes? O 6 mais o 2. Logo, meu resultado será 9 elevado à oitava potência. Na letra B, nós temos 8 vezes 8 elevado ao quadrado vezes 8 elevado ao cubo. Se a gente observar, o segundo 8 aqui não tem expoente. Quando isso aqui acontece, como já foi falado na aula anterior, é porque o expoente é o 1. Então, aqui ó, nós temos uma multiplicação de potência de mesma base. Pela propriedade, repete a base e soma-se os expoentes. Quem são os expoentes que eu vou somar? 2 mais 1 mais 3. Então, meu resultado será 8 elevado a 2 mais 1 dá 3, e 3 mais 3, 6. 8 elevado à sexta potência. Na letra C, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. A propriedade da divisão diz que nós iremos repetir a base, que é o 10, e como é uma divisão, eu subtraio os expoentes. Então, fica 5 menos 2. Logo, meu resultado será 10 elevado ao cubo, né? Porque 5 menos 2 é 3. Na letra D, a mesma coisa. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, que é o 6, e subtrai os expoentes. Fazer logo direto aqui. 8 menos 4, 4. Eu não preciso calcular a potência resolvendo, né? Pela multiplicação, porque a questão pedia apenas para aplicar a propriedade da potência, certo? Na questão 2, dizia o seguinte: utilizando as propriedades das potências, essa expressão pode ser escrito como? Então, aqui, ó, potência, multiplicação de potência de mesma base. Eu vou repetir a minha base, que é o menos 3, e como é uma multiplicação, eu vou somar os meus expoentes, que são 5 mais 2 mais 4. Então, aqui vai ficar menos 3 elevado a 2, 5 mais 2 dá 7, 7 mais 4, 11. Pode até confundir e querer multiplicar os expoentes, mas não é uma multiplicação dos expoentes, é uma soma. Repete a base e soma-se os expoentes. Por isso que fica menos 3 elevado à 11ª potência, letra B. A terceira questão dizia o seguinte: um cientista, falando em uma palestra para os alunos de uma escola, disse que seu filho mais novo tem como idade, né, o valor dessa expressão. Eu coloquei aqui para vocês só a expressão. Aí perguntava na questão quantos anos o filho dele tinha. Então, se a gente observar aqui, eu posso aplicar a propriedade da potência, né? Divisão de potência de mesma base. Eu vou repetir a base, e como é a divisão, eu vou subtrair os expoentes. Então, fica 5 menos 3. Então, fica 2 elevado ao quadrado. Agora, como ele quer o resultado? Agora, aqui ele quer o resultado, né? Então, eu vou calcular essa potência. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Então, o filho dele tem a idade de 4 anos. A quarta questão pedia para reduzir a uma só potência. Então, aqui eu vou aplicar a propriedade de potência de potência. Por quê? Porque eu tenho 5 elevado à quarta, que ainda está elevado ao quadrado. Na potência da potência, nós repetimos a base, que é o 5, e multiplicamos os expoentes. Quem são os expoentes? 4 vezes 2. Então, eu vou ficar com 5 elevado à oitava potência. Na letra B, eu vou repetir a base, que é o 7, e vou multiplicar os meus expoentes. Eu vou fazer logo direto aqui, certo? 2 vezes 4 também é 8.
Na letra C, eu vou repetir a minha base, que é o 3, e irei multiplicar os expoentes. 2 vezes 5, que é 10. Na letra D, a minha base é o 4, e aí eu vou multiplicar 3 vezes 2, que é 6. Na letra E, a base é o 9, e multiplicando os expoentes, né? 4 vezes 4 é 16. A quinta questão pediu para que vocês classificassem em verdadeiro ou falso. Então, eu vou olhar aqui as igualdades e verificar qual é a verdadeira e qual é a falsa, certo? Então, a letra A diz o seguinte: 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado é igual a 2 elevado à sexta. Isso aqui, será que é verdadeiro ou é falso? Se eu multiplicar esse expoente aqui, ó, que potência de potência, então eu repito a base e multiplico os expoentes. 3 vezes 2, 6, então é verdade. Na letra B, eu coloquei o parêntese aqui, apesar de na questão não ter, ele não influencia em nada, certo? Eu tenho 3 elevado ao cubo vezes 3, igual a 3 elevado à quarta. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, que é o 3, e soma-se os expoentes. O primeiro expoente é o 3, o segundo, que não aparece expoente, é o 1. Somando 3 mais 1, eu vou obter 4. Então, aqui também é verdade. Na letra C, nós temos 4 elevado à quinta, dividindo por 4 elevado ao quadrado. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, que é o 4, e subtrai os expoentes. Então, eu faço 5 menos 2, que é 3. E aqui está um 6. Então, é falso. Está errado. Na letra D, eu tenho potência de potência, igual na letra A. Então, eu tenho que repetir a base, que é o 6, e multiplicar os expoentes. Então, 6 vezes 2 é 12. E aqui está aparecendo um 8. Logo, essa alternativa também será falsa, certo? Boa aula e bons estudos!